aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro. Muito boa noite a todos, paz, saúde e graça a todos vocês, irmãos, irmãs e amigos que nos assistem e participam conosco neste culto do dia 25 de abril de 2021. Estamos aí em meio à pandemia, já com uma melhora na questão das estatísticas, e no próximo domingo, se Deus quiser, estaremos presencial no templo, na rua Moisés Justino, número 672. Mas agora vamos iniciar o nosso culto de louvor a Deus e vamos ouvir a palavra de Deus, vamos cantar cânticos espirituais, louvores ao nosso Deus e também orar, né? Lermos a palavra juntos, nos ver por aqui, nos ouvir por aqui. Desejo que você tenha um culto abençoado, que a palavra inunde o seu coração de alegria, de esperança, que você seja edificado no Senhor neste dia, tá bom? Que seja um domingo de bênçãos, um culto assim, para a glória do nosso Deus. Bom culto a todos, até daqui a pouco. Olá, amada igreja, irmãos e irmãs, paz e graça. Que bom que estamos reunidos novamente para juntos adorar ao nosso Deus. Nesses tempos que estamos passando, Deus tem permitido que tenhamos esses encontros no modo online. Por isso, quero saudar a amada igreja e convidá-los para fazer uma leitura bíblica, que está em Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Palavras de Jesus, que traz momentos para a nossa alegria. É com alegria que nós vamos participar deste culto. Por isso, possamos sempre estar participando desse culto com alegria em nossos corações. Participando nos momentos das orações, nos momentos do louvor e também nos momentos da leitura da palavra e da mensagem. Tenham todos um culto abençoado. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para Te pedir, ó Deus, que Tu venhas, Senhor, falar conosco, através, meu Pai, da mensagem que Teu servo pastor preparou, meu Deus, através dos hinos cantados e de todos os atos desse culto, Senhor. Usa, meu Deus, o Teu servo para falar conosco e que a Tua palavra, a mensagem de hoje, ó Deus, que Ele preparou com carinho, ó Deus, fique gravada em nossos corações, Senhor. Eu Te peço, ó Deus, que me dê sabedoria, Senhor, para colocar em prática aquilo que Tu queres que façamos, meu Pai. Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações com Teu amor verdadeiro e puro, Pai, e nos dê sabedoria para entendermos aquilo que Tu queres de nós, Senhor. Fica, Pai, com Teu povo, Senhor. Perdoe as nossas faltas, que são tantas, ó Deus, e nos conduz, ó Deus, pelo caminho certo, ó Pai, o caminho da verdade, Senhor. Ó Deus amado, ser com Teu povo, Senhor, onde quer que esteja, ó Deus, que Tu possa, Senhor, estar abençoando a vida de cada um, Senhor, de acordo com as suas necessidades e com o Teu querer, Senhor. Fica conosco, Pai. No nome e por amor de Jesus que eu Te peço, meu Deus, e Te agradeço. Amém, Senhor. Que só vida, amigo, seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra
Ai, Jesus. Eu tirei. Graça e paz, igreja. Vamos ler Salmo, capítulo 23, do verso 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Leiamos a palavra de Deus no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 3, versículo 23 a 24. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Oração de confissão. Oremos. Senhor Deus e Pai, que somos gratos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em culto com os nossos irmãos. E este momento, Senhor, é um momento em que nos quebrantamos diante de Ti, onde cada um, Senhor, deve confessar o seu pecado, aquilo que fez, Senhor, que não Te agradou, que não agradou o seu irmão, que não agradou o seu próximo. Este é o momento de confessarmos. Senhor, sabemos, ó Pai, que somos falhos, mas o Teu Santo Espírito nos capacita a uma vida de obediência e a uma vida de retidão. Por isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas falhas, aquilo que fizemos, ó Pai, que não agradou a Ti, que certamente, Senhor, ofendeu ao nosso próximo, o nosso amigo, o nosso irmão. Por isso, nós colocamos diante do Teu altar as falhas, os pecados dos Teus filhos. E, Senhor, queremos o Teu perdão para que continuemos cultuando de corações limpos, mentes limpas, para que o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão chegue ao Teu trono de graça.
Senhor, queremos te pedir, ó Pai, que nos ajude a sermos pessoas melhores, melhores em te servir, melhores em obedecer aos teus mandamentos, que sejamos pessoas melhores na nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio, Senhor, com os nossos irmãos. Nos capacita, Senhor, a sermos bênçãos na vida das pessoas com quem convivemos. Te pedimos, ó Pai, que perdoe os pecados do teu povo, para que o teu povo, Senhor, continue te servindo, continue, Senhor, te obedecendo, seguindo os teus mandamentos, porque, ó Pai, somente pela presença do teu Santo Espírito nós vamos conseguir, Senhor, levar uma vida de obediência a ti, um testemunho que possa refletir o caráter de Cristo. Nos capacita, Senhor, nos ajude. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e abençoa o teu povo para que continue honrando e glorificando o teu santo nome, porque tu és um Deus poderoso e um Deus misericordioso. E que o teu Santo Espírito continue nos conduzindo a uma vida de obediência e a uma vida de retidão, para que possamos, Senhor, a cada dia sermos pessoas melhores. Senhor, nos abençoe, nos guarde e perdoa, Pai, os nossos pecados. É em nome do Senhor Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar.
uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Não ando nas trevas, mas ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Pai de amor, Pai querido, te louvamos, Senhor, por mais um dia, Senhor, que Tu nos concede. Te louvamos, Senhor Jesus, pelo momento, Senhor Jesus, de estarmos na Tua presença nesta hora, Pai. Por mais este culto, Senhor, esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu santo nome, Pai. Neste momento te agradecemos, Senhor, pelas nossas crianças que estão aqui, Senhor, juntamente conosco. Neste culto, Senhor, juntamente com as nossas famílias, pelas nossas crianças, nossos netos, nossas crianças vizinhas, a todos que nos cercam, as que nos rodeiam, Pai. Também as crianças do mundo, do nosso país, do nosso estado, que Tu possa estar guardando e protegendo, Senhor, as crianças, Senhor. Ó Pai de amor, nós sabemos, Senhor Jesus, que somos privilegiados por Ti, não desmerecendo as outras, ó Pai, mas somos guardados e amparados por Ti, ó Pai. Tantas crianças que sofrem, Senhor, no mundo aí fora, ó Pai, por falta de conhecimento, por falta de saber que tem um Deus que tudo pode em nossas vidas, ó Pai. Que os pais possam ser alcançados por Ti e abençoar, Senhor Jesus, ricamente essas crianças que precisam tanto de Ti, ó Pai. Abençoe ricamente, Senhor Jesus, a cada uma dos Teus cordeirinhos, ó Pai. Fica com elas no crescimento, na juventude e na velhice também, ó Pai, que possa ser acompanhadas por Ti, ó Pai. Que o crescimento delas, ó Pai, possa ser rico em graça e abundância, Senhor Jesus, das Tuas palavras, dos Teus ensinamentos, ó Pai. Pai, fica conosco, Senhor, no decorrer do nosso culto. Tudo isso eu te peço e te agradeço em Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de ouvirmos a Sua palavra. Peço que o Senhor venha falar no nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente para recebermos essa palavra, Senhor, ministrada pelo nosso pastor. Senhor Jesus, nos abençoe, que nós possamos não só ouvir a Tua palavra, mas sim praticar, Senhor, aquilo que Te agrada, conforme os Seus mandamentos, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Leiamos essa noite o texto do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, verso 11 a 17, que diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade.
E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite. Muito bem, irmãos, irmãs, amigos, eu quero hoje à noite compartilhar com vocês sobre esse texto do evangelista São Lucas, que traz para nós a narrativa histórica do milagre que Jesus faz na porta da cidade de Naim, do filho de uma viúva, o ressuscitar de um filho de uma viúva. Eu quero trabalhar o tema para nós pensarmos sobre esse assunto com o tema Jesus, o milagre para hoje. Somente Lucas trata essa questão, essa história, esse acontecimento, este milagre nas portas da cidade de Naim. Naim significa charmosa ou graciosa. E essa cidade existe até os dias de hoje como um ponto turístico lá. A localização da cidade está bem próxima e a 50 quilômetros da cidade de Cafarnaum, que por sua vez, Cafarnaum era à beira do Mar da Galileia, ao norte do Mar da Galileia. E o escritor São Lucas foi o único que relatou esse milagre, como eu disse, e creio que isto se deve ao fato que ele se propôs a narrar de forma ordenada e descrever exatamente aquilo que Jesus fez de uma forma organizada. Isso está escrito aí no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 3, que ele diz assim, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo já me informado minuciosamente tudo desde o princípio. Lucas está falando a respeito de que ele está se propondo a escrever sobre o ministério e a vida de Jesus. E ele quer fazer isso de forma minuciosa. Lucas diz que Jesus estava em Cafarnaum no episódio do centurião, e ali antes de prosseguir para a cidade de Naim. E que significa que ele fez uma viagem de aproximadamente 50 quilômetros a pé. Isso de carro, conforme podemos ver aí no Google Maps, iria demonstrar em torno de 40 minutos de carro ou mais. Então, eu quero, nesta noite, imaginar que Jesus andou ali esses 50 quilômetros, rodeado por uma grande multidão, que iria até retardar a sua caminhada e a sua chegada até a cidade, ou até passar pela cidade de Naim, né? E eu quero nessa noite destacar primeiramente sobre o momento certo, o tempo de Deus, onde Deus age. Reparem comigo no texto que esse milagre aconteceu do lado de fora da cidade de Naim. E após isso nós não sabemos se Jesus entrou na cidade ou partiu para um outro lugar. Percebemos que Jesus estava chegando próximo à cidade quando se encontrou com um cortejo fúnebre que estava saindo da cidade, porque o cemitério ficava do lado de fora da cidade. Então Jesus chegou bem na hora certa, pois se ele se atrasa um pouco mais, ele poderia não ter dado tempo de impedir aquele velório. E se chegasse cedo demais, teria encontrado o povo ainda na cidade, retardando para sair da cidade, e quem sabe não teriam nem se cruzado. Mas Jesus encontra com aquela viúva do lado de fora da cidade. Talvez você esteja pensando nessa noite que Deus estava demorando ali para intervir nessa questão, não é? O jovem morreu, Jesus faz um milagre depois. Na verdade, isso aconteceu no tempo de Deus. As coisas acontecem no tempo de Deus. Tudo acontece segundo o propósito no tempo de Deus.
Talvez você também esteja pensando que Deus esteja demorando em intervir na sua vida, mas essa palavra vem nos dizer hoje à noite que o Senhor vai chegar no momento certo na tua vida, na tua situação. Quando o texto diz que quando o velório saiu para fora da cidade, todos já sabiam que o cemitério estava perto e que o menino seria enterrado, né? Em outras palavras, Jesus interveio exatamente no momento em que todos achavam que seria o fim para aquele menino, para aquele sepultamento, para aquela história daquele jovem. Em segundo lugar, eu quero pensar com vocês sobre os seguidores de Jesus e as suas diferenças. É bem interessante a gente parar para observar aqui. O verso 11 diz que Jesus estava sendo acompanhado e seguido por dois grupos distintos. O escritor chama isso de o primeiro grupo de discípulos. Os discípulos, né? E o segundo grupo é chamado de multidão. E não se engane, não se deixe enganar, esses dois grupos têm apenas duas coisas em comum. O restante é tudo distinto. Ambos estão nesse caminho por causa de Jesus, tanto os discípulos como a multidão. Ambos estão falando sobre Jesus e o que Jesus estava fazendo e a vida de Jesus, não é? Mas a partir daí, começa a surgir então, entre eles, as diferenças que são enormes. Porque a multidão tem objetivos diferentes dos objetivos dos discípulos. O interesse da multidão não é o mesmo interesse dos discípulos de Jesus. Já o texto que nós lemos hoje à noite nos permite verificar esse detalhe. Eu quero fazer uma lista aqui para nós entendermos melhor a palavra desta noite. Vejam bem, os discípulos seguem a Jesus. A multidão não segue, apenas acompanha Jesus. Os discípulos estão perto de Jesus. A multidão está longe de Jesus. Os discípulos querem ouvir e aprender do Senhor Jesus. A multidão está ao lado, observando e olhando e assistindo. Os discípulos têm um compromisso de seguir a Jesus e ir com ele onde ele for, o tempo todo. A multidão segue até onde aguenta ou interessa, ou acha que deve ter as bênçãos para eles. Os discípulos querem o dono da bênção, querem estar com o Senhor Jesus. A multidão quer ver milagres, quer receber a bênção e a profecia. Mas os discípulos querem ouvir a palavra e se alimentar das palavras que Jesus diz. A multidão só quer ver milagres e receber coisas novas. Enquanto que a multidão foi atraída pela fama de Jesus, os discípulos querem ouvir. Os discípulos foram chamados e escolhidos por Jesus. A multidão apenas faz barulho e acompanha Jesus. Mas os discípulos adoram a Jesus em espírito e em verdade. Estão em todo o tempo com ele. A multidão só encontra Jesus quando ouvem dizer que ele fez algo incrível. Então ela sai do lugar onde está, da casa, e vai até onde ele está, por causa da notícia que está recebendo. Mas os discípulos ficam com ele o tempo todo. E andam com Jesus, e dormem com Jesus, e acordam com Jesus. Os discípulos estão com o Mestre. E eu quero perguntar nesta noite: você é discípulo ou multidão? De que lado você está aqui desses dois grupos de pessoas que o nosso texto apresenta, que Lucas apresenta para nós essa noite? As coisas na igreja são muito misturadas nos últimos tempos, né? Hoje a igreja existe para todos os gostos. E não há mais um compromisso sério com a igreja e nem com o Senhor da igreja, por causa dessa bagunça que a multidão muitas vezes faz. Pode ser que alguns discípulos acabem a se comportar até mesmo como a multidão. E eu quero, hoje à noite, pensar sobre isso, sobre o que é que estamos fazendo. Se você sabe que foi chamado pelo Senhor Jesus, então comece a buscá-lo para adorá-lo, não apenas para buscar as bênçãos do Senhor. Pare de correr atrás de profecias, né? Discípulo de verdade quer ouvir a palavra. Pare de fazer apenas barulho e
adore o Senhor Jesus de coração. Deixe de ser multidão e volte a ser discípulo, pois o Mestre conta comigo e com você. Conta conosco, como discípulos, como seguidores. Se você acabou de descobrir que faz parte do grupo da multidão, não fique triste nesta noite. O Senhor hoje te chama para você mudar de lado, deixar de ser uma multidão e tornar-se um discípulo. Olha que interessante, o apóstolo João escreve no seu evangelho, no capítulo 6, verso 37. Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. João 6, 37. Você tem a chance de deixar de ser multidão e passar a vir a Cristo como discípulo, se tornando um seguidor fiel do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, a cidade de Naim, a fama da viúva era interessante. O verso 12 diz assim, que uma mulher que era viúva estava velando o seu único filho, o que significa que ela já tinha perdido o seu marido e agora perdeu também o filho, que era um pesadelo para as viúvas daquela época, já que ela ficaria sozinha e não haveria assim muito amparo ou esperança para ela, porque as viúvas não eram bem cuidadas naqueles dias, eram até desprezadas. A cidade de Naim era pequena e não há especulação quanto aos habitantes daquela cidade. Porém, a Bíblia diz que uma multidão da cidade acompanhava o velório. Olha que interessante. O que nos faz permitir até mesmo comparações, já que a Bíblia também chama de multidão as pessoas que participavam da multiplicação dos pães. 4.000 homens, além de mulheres e crianças, participaram da multiplicação dos pães e era chamado uma multidão. Com base nisso, nós vemos então que Lucas diz que naquele velório tinha tantas pessoas que ele poderia chamar até de multidão. Eu creio nessa noite que os parentes daquela viúva, naquele velório, era um grande número, e número de pessoas conhecidas e um grande número de pessoas da cidade. Então fica a pergunta, que importância aquele velório tinha para tantas pessoas que estavam acompanhando ali o velório daquele jovem? Será que aquela viúva era rica? Será que o marido dela, falecido, era importante na cidade? Ou talvez a profissão do marido ou a profissão do filho eram importantes e fundamentais naquela pequena cidade? Será que aquele jovem era, quem sabe, o último que exercia determinada profissão importante no meio deles? É difícil sabermos. Não sabemos o nome dessa viúva, apenas que era uma viúva. Todos conheciam aquela mulher e o que significava aquele velório para todos eles é que ela era importante, queriam estar com ela, estavam comovidos com ela, a cidade estava comovida com ela. Igualmente está acontecendo com o filho dela agora. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de pandemia, um tempo onde as pessoas estão comovidas com todos aqueles que sofrem, todos aqueles que partem, que perdem os seus entes queridos, que partem para a eternidade. Estamos sofrendo um tempo de luto, de tristeza, um tempo de lágrimas. Mas entendemos que isso vai passar, porque Jesus está entre nós. E a promessa dele para nós é vida eterna, é salvação, é esperança. A palavra de Jesus para nós é esta. E há um milagre em Jesus para hoje, para todos que esperam por ele. Uma coisa interessante, ser famoso não é sempre uma coisa boa. No caso dessa mulher, ela era muito conhecida, mas conhecida pela situação que ela vivia, por ser viúva. Todos a conheciam, não por sua profissão, nem por sua riqueza, mas porque ela era uma viúva. Ela era uma pobre viúva que morava na cidade de Naim e que agora perdeu o seu filho. Talvez a sua vida esteja assim, meu irmão, minha irmã, meu amigo. O que fazemos de bom, talvez ninguém considere. O que temos feito de bom, talvez ninguém repare, ninguém note e nem nos conhece por isso. Somos lembrados muitas vezes por coisas erradas que fizemos no passado. Somos lembrados muitas vezes por aquilo que temos, que representamos, não por aquilo que somos. Porém,
Jesus saiu da cidade de Cafarnaum e estava vindo ao encontro daquela mulher. No momento certo, ele vai chegar. No momento certo, ele pode mudar a situação, assim como fez uma virada na vida daquela mulher, na vida daquele jovem que estava morto. Jesus chegou no tempo certo. Jesus chegou e fez um milagre. Jesus pode fazer um milagre ainda hoje, na sua vida, no seu coração, no coração de alguém da sua família. Jesus está presente conosco. Ele está entre nós. Ele está vivo por toda a eternidade, para todo sempre. E ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As dores daquela viúva e a compaixão do bom pastor é algo para se observar nesta noite, nesta palavra. Essa viúva não chorava apenas porque o seu filho estava morto, mas chorava também porque o seu marido estava morto. Ela chorava porque sabia que de agora em diante ela estaria sozinha. Ela chorava porque já tinha enterrado o seu marido e sabia exatamente como ela ia terminar aquele velório. Ela chorava por antecipação da dor que ainda iria sentir. Essa viúva chorava pensando no dia de amanhã. Chorava quando pensava que um dia a vida dela era perfeita. Casamento perfeito, marido e filho. Já que para o judeu, se casar e ter um filho, homem, era de maior importância e o maior sonho de todas as famílias. E ela havia conseguido essa bênção. O seu sonho havia sido realizado. Agora o seu sonho estava perdido e estava morto. Ela achou um bom marido, foi abençoada com um filho e agora estava sozinha de novo. Seu sonho que havia sido realizado agora estava morto. Filhos na Bíblia representa sonho e promessa. No caso, o sonho que um dia ela sonhou, a promessa que havia se cumprido, agora deixou de existir. Se pelo menos seu marido ainda estivesse vivo, nem tudo estaria perdido. Quem sabe poderia ter um outro filho, mas agora estava só. Seu marido e seu filho já haviam morrido, estava sem nenhuma esperança. Todo o futuro daquela mulher estava comprometido e fadado ao fracasso. Não havia solução possível. Porém, quando o Senhor a viu, a Bíblia nos diz que ele moveu-se de íntima compaixão por ela. O mestre, então, identificou a sua situação. Quando a Bíblia diz que Deus entende o nosso coração e sabe o que estamos sentindo, Jesus assim sentiu e assim ele viu. E no caso da viúva, não era diferente. Jesus entendia muito bem o que ela estava passando. E Jesus sabia que Maria, sua mãe, também perderia seu filho na cruz do Calvário. Então ele, como homem, se moveu de íntima compaixão por ela. E ao mesmo tempo, como Deus, ele entendeu que aquela mulher também tinha passado com o seu marido e agora estava passando agora era sofrimento. Veja o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 21, verso 2. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Jeremias 17, verso 10. Tem uma multidão ao seu lado, mas você se sente sozinho. Assim como falamos domingo passado do paralítico no tanque de Betesda, no meio de uma grande multidão, mas se sentindo só. Hoje, da mesma forma, todos acham que você chora pelo seu sonho que morreu ou pela promessa que deixou de conseguir ou de se realizar. Mas ninguém imagina, quem sabe, a sua dor, que pode muito ser maior do que tudo isso. E só você sabe o que você sente, o que você passa. Assim como o Senhor sondou o coração daquela viúva e entendeu perfeitamente o que ela estava passando, da mesma forma hoje Deus, o nosso Senhor, sonda o teu coração, o meu coração e compreende a minha dor e a tua dor. Você e eu, meus irmãos e irmãs, amigos, não estamos sozinhos, porque o Senhor Jesus chegou e se compadece de nós.
Desde os céus o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia e está conosco. Portanto, Ele sabe de toda a nossa dor, sabe que sozinho nós não conseguimos. Ele está conosco, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele entende que estamos passando por um vale terrível, vale da sombra da morte. Mas Ele sabe da nossa dor e consegue entender as nossas dificuldades. A intenção de Jesus, quando Deus começa a agir, como Deus ele começa a agir, a intenção de Jesus para aquela mulher era uma intenção muito especial. Qual a intenção de Jesus? Ou qual o seu propósito de olhar para aquela mulher? Foi de se compadecer e aproximar-se dela para consolar o seu coração, dizendo, não chores. Sabemos que ele estava consolando essa mulher, essa viúva, com as suas palavras. Não apenas com as suas palavras, mas porque Jesus tentou consolá-la, então nós podemos perguntar nessa noite. Uma vez que uma grande multidão da cidade de Naim estava presente no velório, certamente aquela mulher já havia ouvido muitas palavras de consolo durante o caminho ou durante o tempo que havia velado o seu filho. Meus sentimentos, meus pêsames, lamento muito, que Deus conforte. Não sabemos o que ela havia ouvido das pessoas durante a trajetória com o seu filho até o cemitério. Se tem uma coisa que a viúva estava cansada de ouvir, eram palavras de consolo ou tentativas de consolo. Afinal, era o máximo que as pessoas podiam fazer. Mas esse consolo que vem do homem não ajuda muito, apenas nos deixa até entristecidos, porque aquela ideia de que todos pensam, coitadinho, já não tem mais ninguém, que pena, está sofrendo. Então, por que Jesus liberou palavras de consolo para aquela viúva de Naim? Era porque o bom e amado pastor já tinha a intenção de fazer um milagre na vida dela. É por isso que o consolo de Deus é diferente do consolo dos homens. Somos consolados com as consolações que somos, consolamos com as consolações que somos consolados. O homem, quando consola, faz apenas isso, mas quando o Supremo Pastor, quando consola o coração cansado, triste e abatido, ele consola porque ama, porque vê o sofrimento e sofre conosco. Se você pode sentir e perceber nessa noite que o Espírito Santo veio consolar o teu coração, então se prepare, porque Deus só consola quando Ele tem uma bênção, uma vitória para te dar. Depois da tempestade vem a bonança. Deus está perto. Perto está o Senhor de todos que o invocam. Livro dos Salmos, capítulo 145. O homem apenas fala algumas palavras e nada mais. Porém, Deus vai muito mais além. Ele consola, abençoa, cura, transforma, traz vitória, traz vida onde há morte, traz esperança onde não há mais esperança, traz vida onde já não tem. Após consolar aquela mulher, Jesus, então, com a sua mão, ele toca para intervir o problema. Ele vai usar agora a sua mão. Ele toca aquele lugar. Ele quer tocar aonde está doente. Ele quer tocar aonde está morto. Ele quer transformar pelo seu toque. Tocar na doença, tocar na enfermidade, tocar na morte. O que estava no rapaz agora foi bloqueado, foi retirado. Porque Jesus passou ali e Jesus tocou. As pessoas que cercavam o morto estavam levando o sonho da viúva para o túmulo. A última esperança dela estava morta, sendo levada, conduzida para a sepultura. Aquilo tinha sido uma grande conquista na vida dela, a maior bênção, o maior dos sonhos da vida dela. E agora estava seguindo para o caminho da morte e ela era obrigada a acompanhar o seu sonho até ser sepultado. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, com apenas um toque, Ele faz parar a tumba. Se a sua vida está seguindo num caminho de morte e tristeza, se você está sem esperança, se você está perto de sepultar os seus sonhos, saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, as promessas do Senhor são vivas e eternas. Elas não morrem.
Não tem jeito de matar a esperança que o Senhor coloca em nosso coração. O apóstolo Pedro diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus. Aleluia. Portanto, nesta noite, saiba que Jesus, apenas com um toque, pode parar tudo e dizer não, não chores mais. É tempo de pensar que Jesus fez milagre, que Jesus faz milagre, que Ele pode mudar a situação. Só nele a nossa esperança pode ser posta. Ele está bloqueando, aniquilando forças do inimigo, colocando um ponto final nos planos de Satanás. O Senhor Jesus é o supremo pastor, que pode tocar em você e em mim e dizer não chores. Ele venceu a morte, venceu a sepultura, venceu Satanás. Ele é vencedor invicto, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O segredo de Jesus sobre o sonho daquela mulher é interessante. O velório estava interditado. Todos agora pararam de caminhar. É como se as pernas daqueles homens que carregavam aquele esquife tivessem travado. Naquele instante, e o Senhor Jesus começa a falar. As suas palavras são palavras claras e objetivas, e ele segue na direção do menino que estava ali, deitado, sendo carregado, já um corpo inerte e morto. E as palavras são direcionadas, quem sabe, ao rosto, à cabeça daquele menino e aos ouvidos dele. Então o Senhor diz, menino, a ti te digo, levanta-te. É incrível como aquelas palavras atravessaram o tempo e o espaço e passaram por outra dimensão onde estava aquele jovem. E de lá, do outro lado da vida, o rapaz conseguiu ouvir a voz do amado mestre e pastor. E então ele se pôs assentado e começou a falar. Porém, Jesus não disse nada parecido como ressuscita, nem muito menos como algo volte à vida. As palavras que o Senhor Jesus falou poderiam ser ditas por qualquer pai que vai acordar o seu filho pela manhã para ir para a escola. Jesus falou intimamente, na certeza que ele estava ouvindo, e ele ouviu as palavras do Senhor Jesus. Você já percebeu o que significa para Jesus que a morte não tem poder? Jesus é mais forte que a morte, que o poder da morte. Para o amado e supremo pastor, o jovem estava apenas dormindo, assim como foi com a filha de Jairo, que havia morrido também, conforme Marcos capítulo 5, verso 39, que registra o milagre da ressurreição da filha de Jairo, que diz, e entrando, disse-lhe, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E Jesus ressuscitou aquela jovem. Portanto, meus irmãos e irmãs, mas agora o Senhor está colocando de pé os teus sonhos, os nossos sonhos de volta. Se você está pensando que tudo se acabou, que as coisas estão se acabando, que está chegando ao fim, não entre por esse caminho e creia que Jesus está conosco, o nosso pastor amado está conosco para nos dirigir, nos dar a vida e secar o pranto, enxugar as lágrimas e tirar as tristezas e nos colocar nos lábios uma nova canção e um sorriso novo. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele ouviu quando clamei por socorro. Colocou os meus pés numa rocha e nos meus lábios um cântico e um hino de louvor. E o texto da Bíblia que lemos nessa noite diz lá, e o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus, então, entregou a sua mãe. Eu quero concluir a mensagem de hoje. Meus irmãos e irmãs e amigos, recebam pela fé os teus sonhos de volta e o milagre que Deus tem para a tua vida. Jesus é um milagre para hoje. Quando o menino começou a falar, ficou provado que todos ali ao redor, que o sonho daquela viúva estava vivo, porque Jesus estava ali. O Senhor Jesus entregou de novo aquela mulher, os seus filhos, para que eles pudessem voltar para casa. Voltar para casa significa voltar para a casa do Pai, para a família de Deus, voltar para o início de tudo que está proposto, com o objetivo do ser humano, com que o ser humano foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Lembre-se que as coisas aqui são passageiras. O Supremo Pastor quer nos levar a verdes pastagens. O Supremo Pastor quer nos levar a águas tranquilas, quer ungir a nossa cabeça com óleo, quer encher o nosso cálice para transbordar de alegria e quer preparar uma mesa na presença dos nossos adversários.
Então, com o milagre que ele pode fazer, que ele vai fazer na sua vida, deixe repercutir por todos os lados, e você então contará para as pessoas que Jesus mudou o seu viver, mudou a razão da sua vida, transformou o seu ser, fez um milagre na sua vida, te deu perdão, te deu vida eterna, e agora você é salvo em Cristo Jesus para a glória de Deus. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Que Deus te abençoe. Jesus é um milagre para hoje. Amém. Vinde a mim, os cansados, oprimidos, enganados, iludidos, pois eu sou o Salvador, viajando pela estrada desta vida, uma paisagem colorida, de alegria, paz e amor, de alegria, paz e amor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos te adorando, Senhor, junto com os nossos irmãos, te prestando este culto de adoração e louvor ao teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por tudo que foi realizado aqui, Senhor, nesta noite. Te agradecemos, Senhor, pelos louvores. Te agradecemos pelos cânticos, pelas orações, pelas leituras bíblicas, Senhor, pela participação das crianças e pela mensagem que tu enviaste através do teu servo. Senhor, obrigado por tudo, que tudo seja para a glória do teu santo nome. Te louvamos, meu Deus, por esta mensagem, ó Pai. Que ela possa, Pai, estar gravada, ficar gravada, Senhor, em nossos corações, em nossas mentes,
e que possamos, Senhor Deus, estar colocando em prática no nosso dia a dia, dando o nosso testemunho, Senhor, através das nossas vidas e levando, Senhor Deus, a Tua palavra àqueles que estão ao nosso redor, aqueles com quem nós convivemos e que necessitam tanto de ouvir, Senhor, os Teus ensinamentos, que possamos ser bons testemunhos de Cristo. Senhor, abençoa, Pai, a nossa igreja, abençoa, Senhor, a cada irmão, abençoa, Senhor Deus, esse momento que estamos passando, Senhor. Tu sabes, ó Deus, como temos passado por momentos difíceis e nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que estão sofrendo, que estão internadas, outras já morreram, Senhor, e nós te suplicamos, Senhor, que Tu estejas abençoando, Pai, fortalecendo, Senhor, o coração dessas pessoas, ó Deus, amigos e familiares, ó Pai, que têm perdido os seus entes queridos, ó Pai, para essa epidemia. Que Tu console os corações, que Tu conforte, Senhor, essas vidas. E aqueles que estão internados, ó Pai, que possam estar sendo cuidados por Ti. Que Tu possas, ó Pai, estar fortalecendo, que Tu possas, Senhor Deus, estar abençoando os médicos e todos que estão ali, Senhor, trabalhando, cuidando, Senhor, de todos que estão com esta enfermidade, Pai. Porque sabemos, ó Deus, que só pela Tua misericórdia, Senhor, é que essas pessoas ficarão curadas, ó Deus, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és o médico dos médicos e Tu tens poder para curar, Senhor, para libertar e para salvar. E nós Te suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão internados. Nós Te suplicamos, Senhor, que Tu estejas, Senhor, consolando o coração daqueles que perderam os seus queridos, ó Pai. Senhor, cuida também de nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos livrado, Senhor Deus, de todo mal. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, tem nos guardado, tem nos fortalecido. E nós damos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que Tu estejas, Senhor Deus, abençoando o nosso país, Senhor. Que Tu possas estar abençoando, Senhor, essas vacinas, ó Deus, que estão sendo aplicadas. Que Tu possas, Senhor Deus, estar dando sabedoria, Senhor, para os médicos, Senhor, para os infectologistas, ó Pai, dando a sabedoria para que eles possam se aperfeiçoar na fabricação das vacinas, ó Deus. E que nós possamos, Senhor Deus, ver o nosso povo livres e curados, ó Deus, desta enfermidade. Sabemos que todo o poder está em Tuas mãos, Senhor. Abençoa, Pai, os nossos governantes. Abençoa, Senhor Deus, os ministros, Senhor, todos que estão à frente, Senhor Deus, do ministério, Senhor, o presidente. Senhor, tira, Pai, a ganância, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus, o egoísmo do coração desses políticos, ó Pai, para que eles possam, Senhor, cuidar do povo, Senhor, se preocupar
melhor com a saúde do povo, para que haja, Senhor Deus, trabalho, para que haja, Senhor Deus, tratamento médico, os cuidados necessários, Senhor, para o tratamento dessa enfermidade, meu Deus. Senhor, que eles possam, Senhor, olhar para este povo, o povo brasileiro, Senhor. Ó Deus, toma, Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos. Se conosco, Senhor, e nos dirige, Senhor, a cada dia da nossa vida, que possamos, Senhor Deus, estar seguros em Tuas mãos, protegidos por Ti, Senhor. Dá-nos, ó Pai, uma semana abençoada, uma semana, Senhor, que possamos estar preparados, ó Deus, para passarmos por lutas, mas sabemos que teremos também muitas vitórias, Senhor, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, pelas bênçãos recebidas de Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque Tu é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, nós Te louvamos e já Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Pessoas pedem mais compreensão. Jesus morreu para nos mostrar que o amor tem força para nos salvar. Pai, Tu podes ensinar-me ao meu próximo ajudar. Vou a cada ser humano Tua cruz revelar. Ensina-me a servir, querido e bom pastor. Que o mundo veja em mim Teu sorriso e Teu amor. Que meus olhos mostrem vida e luz aos que não veem. E meus lábios levem esperança e paz também. Ensina-me a servir, Jesus. Preciso ter mais compaixão e dar aos pobres força, água e pão. Preciso ser cortês e bom, levando a todos os divinos dons. Pai, eu tenha mais coragem para sempre estar em pé. Vou em cada ser humano despertar força e fé. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bendito e glorioso Pai, o Criador das coisas que são visíveis e também invisíveis, que a comunhão, a consolação, a presença, o conforto e o ensino do Divino Espírito Santo seja com todos vocês, meus amados irmãos,
com toda a igreja do Senhor, espalhada pela superfície da terra, não só agora, mas todos os dias, até a volta de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos vocês que participaram conosco deste culto. Chegamos ao final. Desejo que tua semana seja de paz, de saúde e de muitas bênçãos. Nós estamos finalizando aqui o nosso culto online. No próximo domingo, no dia 2, estaremos reunidos na igreja, no templo, na rua Moisés Justino, número 672, onde eu espero ver todos vocês lá para cultuarmos o Senhor e também mantermos a comunhão, onde será distribuída a Santa Ceia do Senhor. Venha partilhar conosco da ceia, não fique de fora. A comunhão é muito importante para a igreja, é uma das formas de nós glorificarmos e louvarmos a Deus através da comunhão dos santos. Eu quero pedir que você continue orando pelos irmãos enfermos, pelos doentes. Temos irmãos doentes ainda, da IPI de Jardim Roblu, a nossa irmã Cirlei, esposa do presbítero Epaminondas. Ela está ainda internada, entubada, foi entubada, estubou, voltou a entubar. Precisamos orar por eles, por ela. Ele já está em casa, já está de alta, já se recuperou. Oremos por nossa irmã Cirlei e pela família. Também oremos por aqueles que estão internados e doentes, outros que já estão em recuperação. Oremos pelos que estão enlutados, entristecidos, porque perderam alguém da família. A igreja tem que orar. Temos que orar e clamar ao Senhor por graça, misericórdia, por cuidados de Deus no coração, por consolo e conforto no coração. Estamos em fase de pandemia que tem trazido assim muito desconforto, muita dor para as famílias. Então a igreja precisa estar orando. Eu quero agradecer novamente a irmã Aline, que ajudou aí na editoração do nosso vídeo, a diaconisa Débora, que também nos ajudou aí na montagem do culto. Eu quero que os irmãos orem por nós, igreja, uns pelos outros, pelos idosos, né? Quero agradecer aí aos irmãos que têm se empenhado. O pessoal do MASD, Ministério de Ação Social e Diaconia da Igreja, já no empenho da Marmitex, aí, entrega de Marmitex. Deus abençoe vocês. Esse primeiro trabalho do dia de ontem, né? Foi assim uma bênção. Eu creio que vocês se envolveram tanto naquela cozinha e já participando e praticando a obra da caridade, ajudando os necessitados, quem tem fome. Deus abençoe os irmãos que estão envolvidos, aqueles que estão fazendo doações também. Receba a nossa gratidão aqui.
todos que estão doando, se ajudando em cuidado daqueles que têm fome. A pandemia trouxe muita fome e muita dificuldade para muita gente. Oremos e participemos ativamente no ministério da igreja. Mais uma vez, espero vocês amanhã no nosso café com palavra pela manhã. Não deixe de orar, viu? É o meu conselho, meu pedido para que vocês estejam orando. Vamos crescer em Cristo, orando e lendo a palavra e aprendendo do Senhor. Deus abençoe a todos. Excelente semana. Paz, saúde e graça.